Eu vou contar uma coisa para você, que ela está brevemente no livro, mas que eu não contei em nenhuma entrevista até hoje. Opa! Isso é algo inédito mesmo, que não está na do Gontijo, não está na de ninguém, que é algo muito interessante. Sobre bispos gays. Um clero majoritariamente gay certamente elegerá um episcopado também. Não é o clero que escolhe o bispo, não é isso que eu estou falando, mas dali serão escolhidos, eleitos, os pastores desse rebanho, que são os bispos. O bispo, para quem não sabe, ele é o sucessor de um apóstolo, segundo a doutrina católica romana. Sim. Ele é o pastor, ele que manda nos padres, né? Numa circunscrição eclesiástica. Numa diocese, é o bispo que manda nos padres. Então, respondendo assim, de maneira simplória, se a gente tem uma maioria gay de padres, logo, a maioria dos bispos serão também gays. Isso é questão lógica. Mas você tem dados sobre isso? Pesquisem aí, você que está acompanhando essa live, pesquisem a história de Dom Tomé Ferreira, pesquisem a história de Dom Mamed, pesquisem a história de vários outros bispos gays no Brasil, a gente está falando de Brasil, que caíram em escândalo gay. Teve bispo desse que fez vídeo chamada com o boy, aí o boy lá gravou a tela e divulgou. Mas longe desses casos, eu quero falar de um caso que eu vivenciei. Eu fiquei com um bispo, um superior assim, muito além que um padre. Olha que história, eu já tinha saído do seminário, não era mais seminarista. E o meu Face, certamente, 7 anos como seminarista, 3 anos como coroinha, ou seja, 10 anos na vida da igreja, de maneira intensa. Sim. Me deram muitas amizades. Então, meu Face era repleto de padre, bispo, freira. Até hoje tem muito ainda, aliás. Até hoje, mesmo com o livro, muitos estão lá no meu Facebook e os trato com o maior respeito do mundo. Tinham bispos no meu perfil. E um deles começou a curtir as minhas fotos no Facebook. Me chamou no Messenger. Aí eu comecei a responder para ver qual era a dele. Eu já sabia, já conhecia o Clério, então eu já tinha certeza aonde ele queria chegar. Aí esse senhor bispo falou assim, jovem, olha o papo dele, jovem, eles usam muito esse termo. Jovem, de onde você é? Eu falei, eu moro em São Paulo. Ele, nossa, eu moro em São Paulo também. Você não quer ir comigo almoçar no sábado? Eu falei, quero. Onde? Aí ele falou, na Praça da República. Eu falei, Praça da República? Eu já liguei o alerta. Para quem não sabe, a Praça da República aqui em São Paulo é uma praça de ponte LGBT, que tem prostituição na rua, tem muitos gays e travestis ali na praça. Aí eu falei, tudo bem, vamos. Aí na época eu fazia graduação em História, licenciatura, e tinha aula aos sábados. Eu falei para ele, olha, eu fico na faculdade até 1 hora, eu posso depois, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí eu encontrei o bispo. Até então a gente só se conhecia virtualmente. E antes que alguém fale, sim, ele é católico apostólico romano. Ele não é da igreja brasileira, ele não é carismático, ele não é ortodoxo, ele não é da igreja católica missionária, que existem porque o várias pessoal, igrejas né? católicas. Eu falo Não com o é da igreja pessoal aqui, católica né? carismática. Não, ele é romano, católico Que a apostólico galera romano. não conhece muito, né, Brenda? Só dar um detalhinho, né? O pessoal não conhece muito, que tem vários bispos, vários padres, né? Brasileira, ortodoxa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem um monte, né? Qualquer dia eu faço uma live aí para mostrar para vocês quantas vertentes aí tem, né? Tanto que já teve live aqui com um bispo da ortodoxa, viu? Logo no começo do canal, tá para vocês conhecerem. Só dá esse adendo aí. Continua, Brenda. Que tem várias igrejas católicas, inclusive igrejas católicas nacionais, que foram fundadas no Brasil. Tem a Igreja Católica Missionária de Evangelização, tem a Igreja Católica Carismática, a Igreja Católica Brasileira, vários cismas. Mas voltando, esse bispo católico apostólico romano me encontrou na praça, de fato ele me levou para comer, a gente almoçou, e logo ele enveredou para o assunto sexual. Aí eu já saquei. A primeira vez a gente foi para um motel, ali na República mesmo, e a gente fez o que chamam de pegação. Passou um tempo, ele me chamou mais uma vez para sair num sábado à tarde. Saímos, e dessa vez a proposta foi mais exótica. Ele queria que eu conseguisse garotos na praça
para que ele transasse com mais de um no motel. Mas aconteceu que ele ficou muito inseguro, ele ficou com um pouco de medo e nem rolou. Aí foi eu e ele mais uma vez. Anos se passaram, quando ele viu que eu estava começando a falar de padres gays, de pesquisar, ele me bloqueou em tudo. E desapareceu com medo. Estou te falando de um bispo, uma autoridade. E não é qualquer bispo. Era uma pessoa muito... Ainda é, que é vivo, né? Uma pessoa muito influente no episcopado brasileiro. Uma pessoa que foi, antes de ser bispo, de uma igreja muito importante no Brasil. Ele era o chefe de tudo. Como dizia o chefe da coisa toda, sabe? Era ele. Ei. Isso para te Agora dizer fica aí o pessoal aí, ó, que tá procurando cardeais aí, ó. Ele é cardeal? Não, não pode falar não, que senão já vamos... Ele não é cardeal. Então não é cardeal Mas, ainda assim, não, então... Já ele não tem esse título de príncipe da igreja. É. Mas te fala, por que eu tô frisando uma história com um bispo? Para te responder se há bispos gays, primeiramente, e para te mostrar que é uma questão sistemática. Gay geralmente vai escolher outro gay para ocupar a posição de poder. Para você ver como o sistema da igreja é tão homossexual, tão gay, os próprios bispos, em sua maioria, também são gays. E você acha que as pessoas falam, o Papa, ou sai lá, né, no site da CNBB, ou da Anunciatura, não sei, o Papa escolheu o novo bispo do Brasil. Na verdade, não é o Papa quem escolhe. O Papa assina um papel. Quem escolhe são padres ou bispos que trabalham com isso, que são como olheiros daquele país. Então, por exemplo, alguém que trabalha numa congregação para o clero ou na anunciatura que vai conversar sobre isso. Não é o Papa exatamente que escolhe um padre para virar bispo. É todo um processo de investigação, de indicação, de um padre que se destaca, sabe? Mas não é assim o Papa que fica... O Papa fica lá procurando no anuário católico o nome de um padre que ele acha interessante, ele vai eleger ele bispo. Não é assim também. Caramba. Processo longo e que tem também politicagem, tem sexualidade como moeda de troca. Tem um caso de um padre que foi escolhido bispo, porque ele era namorado, quando ele era padre, ele era namorado de um bispo. E aí ele foi indicado para ser bispo porque ele era namorado de um bispo. E hoje em dia os dois são bispos, eles namoram.